Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos retomar nossa discussão sobre o modelo Harry-Doman, né? Onde nós focamos na última aula em cima de uma questão, né? Em cima de uma pergunta, né? Qual a taxa de crescimento das variáveis? Então, lembrando, na aula passada nós comentamos sobre as variáveis investimento, tanto da perspectiva investimento, como ele afeta a variação potencial do produto, e o efeito do investimento, como ele influencia o efeito demanda, determinando a variação real do produto, né. E então nós tínhamos 2 variáveis, onde nós ficamos com a pergunta, né, qual a taxa de crescimento que explicaria o crescimento da economia a partir dessas 2 variáveis, né. Então nessa nossa aula nós vamos levar à discussão dessa questão, né. Então nós já havíamos comentado lá, né, que a gente né, eu tinha soltado uma expressão no finalzinho da aula que foi a taxa de crescimento de equilíbrio, né. Então nós vamos comentar hoje o que é essa taxa de crescimento de equilíbrio, como se comporta e quais as relações que a gente vai ter em cima dela. Então, nós vamos partir dessa de uma suposição simples, né. Se nós falamos que existe um lado demanda e um lado oferta, onde é que vai se dar o equilíbrio, né? Então, se a gente pegar a nossa noção de equilíbrio de curto prazo, o meu equilíbrio de oferta e demanda vai se dar num ponto em que os 2 são iguais, não é isso? Então esse mesmo conceito ele vai ser aplicado no modelo Harry-Doman, né? Então o efeito do lado da oferta e o efeito do lado demanda, quando eles são iguais, eu tenho o quê? Uma espécie de equilíbrio, que vai ser a nossa taxa de crescimento de equilíbrio. Então nós estamos partindo de uma suposição, né? Que suposição é essa? Que a demanda deve crescer na magnitude do aumento da capacidade do produto. Então veja, pessoal, que eu não estou falando aqui necessariamente de igualdade de variáveis, certo? Mas eu estou falando aqui de quê? De crescimento das variáveis. É um conceito diferente, certo? Porque veja só, quando eu falo a demanda deve crescer na magnitude do aumento da capacidade do produto, não significa que demanda tem que ser igual a produto, mas que eu tenho o quê? A necessidade de que ambas as forças sejam o quê? Iguais, certo? E aí, para que elas sejam iguais, eu vou precisar que uma cresça na mesma intensidade da outra, nem mais, nem menos, certo? Então, esse nosso conceito de taxa de crescimento de equilíbrio vai depender disso, de quê? De que as 2 variáveis cresçam na mesma magnitude. Então, quando eu falo que a demanda deve crescer na magnitude do aumento da capacidade do produto, é isso, que a demanda deve crescer no ritmo de crescimento do produto e que o produto tem o mesmo desempenho, a mesma variação que há o crescimento da oferta. Então veja que isso a gente vai estar dando aonde, pessoal? Aqui, ó. Quando eu vejo o meu delta O, né? Meu delta do produto da oferta, ele tem que ser igual ao quê? Então o que é meu delta? A minha variação, o meu hiato, o meu deslocamento. Ele tem que ser igual ao meu produto do lado da demanda. O que eu estou chamando de oferta e demanda também pode ser o quê, pessoal? Potencial e real, certo? Então essas 2 variáveis, né, têm que se comportar juntas. Então veja, não é só a questão de um ponto, né, de um nível de produto igual ao outro, mas a variação, o comportamento delas serem iguais. É isso que vai determinar a nossa taxa de crescimento de equilíbrio. Por que que a gente vai estar aplicando isso, pessoal? Novamente, a noção de crescimento de equilíbrio aqui é o equilíbrio de longo prazo, né? Então, para o longo prazo, essas 2 variáveis têm que serem iguais. Então, se a gente está falando longo prazo, pessoal, nós estamos falando ao longo do tempo. Então, o que que eu estou dizendo? Que ao longo do tempo, a variação do produto potencial precisa ser igual à variação do produto real, né? Então imagine o que uma linha, né, ao longo do tempo, um gráfico de linha ao longo do tempo. Então, se eu tenho as 2 linhas iguais, uma sobreposta à outra, eu tenho o quê? Que ambas têm o quê? A mesma variação. Elas sobem no mesmo momento, elas caem no mesmo momento. Isso é igualdade. A partir do momento que isso se rompe, eu vou romper o meu equilíbrio, certo? Então eu preciso que essas variáveis sejam iguais.
E aqui, pessoal, o nosso foco vai ser o quê? Variações absolutas entre os períodos. Então eu estou falando o quê? Dos montantes, né. Então novamente, não exi na época, né, do Harold Dorman, né, pós-Keynes, a gente não tinha uma noção tão clara do que era essa macroeconomia. Então a gente está falando aqui dos montantes em absoluto, dos montantes agregados, né. Hoje, a gente conhece isso como macroeconomia, mas na época não era tão claro, né. E aí quando eles estavam fazendo essa discussão, o foco deles eram sempre essas variações absolutas, né, entre os períodos, ou seja, a variação dos montantes entre os períodos, para ter uma noção de longo prazo, né. Veja só, pessoal, sendo então, quem é minha variação de YO? É o meu produto potencial, né, dado pelo sigma, que aqui eu mudei a letrinha, né, então um φ, mas é aquele mesmo sigma, né, vezes o investimento, né, e a variação do nosso produto do lado da demanda ou produto real, né, que é a variação do investimento sobre S, poupança, taxa de poupança. Então, se eu estou falando da igualdade do produto demandado e o produto ofertado, então eu vou estar falando da igualdade do quê? Da variação do investimento sobre a taxa de poupança, se igualando à variação do investimento em relação à produtividade média social potencial do capital, né. Então, a igualdade dessas 2 variáveis, né, nós vamos rearranjar essas variáveis, né, então esse daqui que passa está aqui multiplicando, passa dividindo, e esse S que passa dividindo vai multiplicando, e eu fico com esse termo aqui, né. Quem são esses termos? Então veja só, pessoal, nós partimos, né, da relação oferta e demanda, produto potencial, produto real. E chegamos a isso daqui. Esses termos eles representam a mesma relação. O nosso termo variação de Y sobre I, né, vai ser igual a produto potencial vezes a taxa de poupança. Eles representam a mesma coisa. Então o que, pessoal? Esse lado aqui, ele continua representando a variação do efeito demanda, e esse lado aqui continua representando o efeito capacidade, ou o lado da demanda ou o lado da oferta, certo? Só que o que acontece? Nós criamos duas variáveis novas. Então elas vão trazer esse mesmo significado, né? Mesmo trazendo o quê? Mais elementos explicativos em cima desse efeito, certo? Por quê? Porque o que eu vou estar chamando de variação de I sobre I, eu vou chamar de quê? De taxa de crescimento requerida do investimento líquido, ou taxa de crescimento do investimento, certo? Isso é um conceito importante, porque ele vai estar me dizendo o quê? Ele vai estar me dando a taxa de crescimento ou a variação do crescimento, né, do investimento propriamente dito, né. E é uma relação importante, né, por quê? Porque, em primeiro lugar, ela vai estar representando o investimento, o crescimento do investimento, né, a taxa de crescimento do investimento em relação a ele próprio. Então veja, ó, variação de I sobre o próprio I, ou o quanto o I vai variar em função do I. Esse conceito aqui, pessoal, em algumas notações mais modernas, ele é muito semelhante ao conceito da derivada, né. Então, investimento, o que eu estou chamando aqui de delta I? O nosso delta I pode ser o quê? Pode ser aquela letrinha da derivada, então variação do I sobre o crescimento do próprio I, ou o quanto o investimento cresce a partir do aumento do próprio investimento. O que é isso? É a taxa de crescimento da variável ao longo do tempo, que é dado pela derivada, a derivada no tempo, né. Então esse negócio aqui, tudinho vai representar o quê? O crescimento da variável, a taxa de crescimento da variável, né. E que novamente traz o efeito demanda, né, o efeito real, dado pelo comportamento do investimento, certo? Qual é a outra questão aqui? A nossa outra variável é a nossa variávelzinha aqui, sigma, né, produtividade média potencial do capital vezes a propensão a poupar. Então ela vai me dar o que, pessoal? A taxa de crescimento equilibrado, né? Por que taxa de crescimento equilibrado? Porque ela vai estar sendo um indicador agora de crescimento. De crescimento do quê? Do crescimento do produto. Então veja, mas como é que eu sei que aqui é o produto, né? Por uma questão simples.
Quando eu tenho aqui a minha produtividade marginal, produtividade média social do potencial do capital, eu vou estar falando o quê? Eu vou estar falando de produção, do lado do produto. Então, esse é o lado do produto, né? Porque ele traz essa variável. Então, essa variável produtividade, associado ao quanto a economia poupa, ela vai me dar o quê? Uma taxa de crescimento ponderada. Então, veja, pessoal, taxa de crescimento de equilíbrio, né? E aqui em cima, ó, taxa de crescimento requerida ou necessária. Esse aqui vai trazer o quê? Novamente, o efeito do real, né? Do efetivo. Esse aqui vai trazer o efeito do quê? Do potencial, do produto do lado da produção. Então, quando essas duas taxas se equivalerem, a gente vai ter o quê? A nossa taxa de crescimento de equilíbrio. Então, é o mesmo sentido, agora o quê? Com novas duas variáveis distintas que veio daquela relação entre as variáveis que a gente discutiu, né? Que no caso foi o quê? A variação do produto potencial e a variação do produto real. Quando eu igualei elas, eu gerei duas variáveis novas, uma representando o crescimento líquido do investimento, né, a taxa de crescimento do investimento líquido, e a outra representando o quê? A taxa de crescimento equilibrada. Então, quando eu tenho essa igualdade, eu tenho o quê? A trajetória de crescimento equilibrada, sob a qual a economia cresce no longo prazo. Então, a ideia de Harold Domer é que quando eu tenho essas duas variáveis crescendo a essa mesma taxa, eu tenho o meu crescimento com equilíbrio, certo? Então, essa vai ser a primeira característica principal desse nosso estudo, dessa nossa discussão da taxa de crescimento equilibrada. É um único detalhe? Não. Por quê? Porque a nossa discussão em cima da problemática de Herodoma, ela não é só baseada no crescimento baseado nesse equilíbrio, mas também a gente vai ter que considerar o quê? Que eu tenho limitações nessa taxa de crescimento, certo? Então, o que é que seria isso? Então, vocês podem pegar essa primeira questãozinha aqui, né? Que seriam o quê? Os problemas de Harold, né? Então, Harold vai ser o autor que vai apontar as questões em cima do quê? Desse equilíbrio, os problemas inerentes a esse equilíbrio e como ele ocorre, né? Então, veja só, quando a gente fez a proposta, né, quando Harold Doma faz a proposta de um equilíbrio baseado em duas variáveis, né? Ele traz o quê? Uma questão, digamos assim, quase que de estatística, de probabilidade. Por quê? Porque eu preciso que o nosso equilíbrio, para que o nosso equilíbrio ocorra, que essas duas variáveis elas sejam iguais o tempo todo, né? E aí qual seria uma questão, digamos assim, de probabilidade ou de estatística? É que um problema que Harold vai apontar é a improbabilidade da ocorrência do equilíbrio. O que é essa improbabilidade da ocorrência do equilíbrio? É o fato de eu ter o quê? De que eu tenho, para que eu tenha um equilíbrio, eu tenho que ter a ocorrência das duas variáveis se comportando da mesma forma, né? Então você imagina o quê? Você imagina aí, vamos chamar assim, uma espécie de, eh, eu falei aqui probabilidade, mas vamos imaginar o quê? Vamos imaginar aqueles problemas lá de probabilidade, né, que vocês tinham lá em estatística, né? Quando vocês tinham lá lançar aqueles dados, por exemplo. Por o dado cair 6, né, ele tinha 1 sobre 6 de chance, né? Então imagine aqui que o nosso equilíbrio seria o quê? Um duplo 6. Então, eu vou ter duplo 6 sempre? Não. Então pode haver a probabilidade de sair um 6 e um 5, né? Existe a possibilidade. Isso romperia o meu equilíbrio. É isso que o Harold está dizendo, né? A improbabilidade de ocorrência do equilíbrio. Eu posso não ter o equilíbrio. A economia ela pode não encontrar esse ponto de equilíbrio. E esse equilíbrio ser rompido. Por quê? Porque é um equilíbrio muito tênue. Ele depende de uma condição muito singular, que é o fato do quê? Das duas variáveis serem o quê? Crescerem, variarem na mesma intensidade, né? É isso que ele vai chamar o conceito de fio da navalha. O que é o fio da navalha? Essa coisa muito tênue, muito limitada, né? Muito restrita do equilíbrio, da taxa de crescimento e equilíbrio acontecer. Então é uma condição muito peculiar para que ela aconteça, né? Então pode ser que a economia não encontre o ponto de crescimento baseado no equilíbrio. E é o que acontece?
é a questão da improbabilidade do equilíbrio acontecer, né. Então qual é a questão? Pode acontecer o equilíbrio? Pode, mas também o quê? Pode não acontecer o equilíbrio, ou seja, esse equilíbrio pode nem sequer ocorrer, certo? E um outro segundo problema, que a gente chama de segundo problema de Herod, é que não há garantias, né, de que a economia cresça a essa taxa de crescimento, né, uma vez que ela ocorra, né? E o que vai me dar a característica de crescimento instável. Então, o que que seria isso, pessoal? Seria a seguinte questão: uma vez que a economia começa uma trajetória de crescimento e as duas variáveis estão em equilíbrio, né, elas estão variando, mas na mesma intensidade, né? Isso me dá o equilíbrio. Mas o que que ele vai dizer? Que no momento futuro não há garantias de que essa mesma taxa vai permanecer para todo sempre, ao longo dessa trajetória de crescimento, sempre em equilíbrio. Esse equilíbrio pode romper, né? Então, novamente aqui, fazendo uma ilusão, uma relaçãozinha básicazinha, assim, bem fraquinha, com a questão lá dos dados. É como se eu dissesse o quê? Que eu estou jogando e tirando duplo 6, né? Eu vou tirar duplo 6 sempre? No meu jogo de dados? Não. Pode ser que uma hora lá, né, eu tire 3 duplo 6, 4 duplo 6. E um momento lá na frente eu tire o quê? Um 6 e um 5, né? Quer dizer, rompeu o meu equilíbrio. Se meu equilíbrio era o duplo 6, então rompeu o equilíbrio. As duas, uma variável está diferente da outra. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, pode ser que haja uma ocorrência de crescimento instável. O que é que significa isso? A economia pode crescer, mas não há garantias que ela vai permanecer aonde? Nesse equilíbrio. Uma vez que ela possa ser rompido, o equilíbrio vai se tornar instável. Então ele pode deixar de acontecer. E aí, diante da ruptura desse equilíbrio, ele teria o quê? Uma trajetória de crescimento instável, certo? Então, recapitulando, pessoal, então veja só, eu tenho problemas na ocorrência do equilíbrio acontecer. E eu tenho problemas na manutenção do equilíbrio se manter ao longo do tempo, né? Então, o primeiro aspecto é que eu não tenho garantias, né? E novamente, do lado da probabilidade, existe probabilidade, possibilidade de que não ocorra um equilíbrio, certo? Pode ocorrer, mas também pode não ocorrer. Uma vez que ele ocorra, né, pode haver probabilidade de que ele não seja mantido, certo? Então ele pode se romper ou permanecer, né? Então aí existe o quê? Uma situação que está ali baseada no quê? Na instabilidade. Ou seja, a qualquer momento esse equilíbrio pode ser rompido e o meu equilíbrio pode ser desfeito, né? E aí eu tenho o quê? Uma trajetória de crescimento, né, que sai do equilíbrio, né, que sai do melhor, vamos chamar assim, do melhor dos mundos, e leva instabilidade para a economia, né. Então é essa ocorrência da instabilidade, do crescimento instável, que Herod aponta nos seus problemas, certo? Aqui, pessoal, é uma coisa que vocês podem ter em mente, certo? Tanto do ponto como a gente está falando aqui de probabilidades, a gente pode ter visto tanto do ponto de vista do equilíbrio, quanto do ponto de vista do desequilíbrio. Por quê? Porque eu estou considerando as duas variáveis, certo? Então veja só, recapitulando, no primeiro ponto, eu estou falando que existe uma improbabilidade de ocorrência do equilíbrio. Ou seja, tem possibilidade do equilíbrio ocorrer, mas também existe possibilidade do equilíbrio não ocorrer. Vocês estão entendendo? Então, essa é uma questão que vocês têm que ver, dada da possibilidade, certo? Da mesma forma, no segundo problema, ó, não há garantias de que a economia cresça essa taxa, mas também não há garantias, né, probabilidade de que ela não cresça essa taxa, né? Você, você pode falar, mas está confundindo, que coisa confusa. Mas não, pessoal, é só a questão de quê? De ocorrência ou não, né, do evento, é que é como se, novamente, por que que eu chamei lá a questão da estatística e a brincadeira com os dados? Porque é questão de ocorrência, né? Então, eu posso ter, né, novamente, aquele duplo 6 na primeira jogada, como eu posso não ter, né? Eu posso sair tirando o duplo 6 ou eu posso também não tirar mais, né? Então tudo é o quê? Probabilidades, né, possibilidades. Tem garantias de que eu vou tirar o duplo 6? Não. Tenho garantias de que eu não vou tirar o duplo 6? Também não. É o mesmo problema aqui, né. Então o problema ele acaba sendo o quê? Uma questão de improbabilidade, né.
de ocorrência, de que pode ou não ocorrer o quê? A ocorrência do equilíbrio, que é o primeiro problema, e pode ou não ocorrer o quê? A manutenção do equilíbrio, que é o segundo problema, certo? Se ficar confuso essa parte, volta um pouquinho na aula, tenta dar uma olhadinha, né, recapitula, vai ouvindo, para ver se fica mais tenso, né? Porque isso aqui geralmente nas aulas ao vivo, né, o pessoal fica um pouco mais em dúvida, né? Como eu não estou podendo perguntar a vocês, então vocês voltam um pouquinho, ou então vocês me perguntam posteriormente, certo? O nosso segundo problema de Harry, pessoal, então o que, que ele está dizendo? Não há garantia de permanecer no equilíbrio. Então isso vai levar a gente, pessoal, a uma questão que são as análises, né? Essa nossa análise aqui em cima sobre as situações que eu tenho. Então veja só, pessoal, eu tenho então três situações possíveis na nossa ocorrência de equilíbrio. Eu tenho a situação em que as duas variáveis são iguais, né? Então o que seria isso? O equilíbrio. E eu tenho a situação em que as variáveis são diferentes. E aí o que que eu posso ter? Eu posso ter o efeito demanda maior do que o efeito oferta, ou o efeito oferta maior do que o efeito demanda. Cada um desses efeitos vai trazer o quê? Uma série de consequências de problemas próprios, né? E é isso que a gente vai ver aqui. Então, olha só, pessoal. Nessa nossa primeira análise aqui, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a variação. Veja só o que que a gente está dizendo. Variação da taxa de crescimento do investimento é maior do que a taxa de crescimento equilibrado. Em outras palavras, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, espera aí, se essa nossa variável aqui representa demanda e essa representa oferta, eu vou estar fazendo o quê? Uma análise em que a demanda é maior do que a oferta, certo? Não necessariamente, mas eu estou falando o quê? De uma situação em que o comportamento ou a variação da oferta ela é maior do que o comportamento ou a variação da demanda ao longo do tempo, certo? Então é como se eu dissesse o quê? Que eu tenho um momento uma situação de longo tempo, podemos dizer assim temporal, que ou cronológica, em que a demanda ela se mantém acima da oferta, certo? Então, ocorrem situações como essa? Ocorrem, né? Quando, por algum momento, a produção ela não consegue atender a totalidade da demanda, né? Então, quando a gente observa isso, a gente vai estar chamando isso daqui situação de superprodução, certo? E aqui, pessoal, é para vocês não confundirem superprodução com aquela superprodução, com aquele termo que vocês virem lá em história econômica que relaciona com a crise de 29, certo? Aqui, superprodução tem um outro sentido, certo? Que é o sentido de quê? De que eu vou estar fazendo uma produção, né, que eu estou produzindo ao nível máximo possível. Então, lembrando, pessoal, o nosso sigmazinho aqui, ele representa o quê? Produtividade média social potencial do capital. Então, aqui é como se eu dissesse, olha, a economia está produzindo ao máximo, certo? Está produzindo ao máximo. Mas mesmo produzindo o máximo, ela não atende o quê? A totalidade da demanda. Então, por que o superprodução? Porque as empresas estão operando no máximo. Mas por algum fator que a gente desconhece, a demanda está maior do que a produção, do que a oferta. E essa demanda não é totalmente atendida, né? Então, o que que vai acontecer? Essas empresas elas vão estar sempre ao longo do tempo, né, ao longo dos períodos, produzindo sempre no máximo, né? O que seria o máximo aqui? Com total capacidade de produção, ou produzindo no seu nível potencial, no produto potencial. Então, elas estariam produzindo nessa escala. Então, é isso que dá a característica que a gente está chamando aqui de superprodução, certo? Então, é produzindo nesse nível máximo, mesmo sem conseguir atingir o quê? A totalidade da demanda. O outro caso é o inverso, né? Então, veja só, eu estou falando o quê? Uma situação em que, por algum motivo, a demanda se mantém aquém do que da produção. Ou seja, a economia tem um nível de produto potencial maior do que aquele que as pessoas podem consumir ao longo do tempo. Então, qual vai ser a característica desse momento, desse contexto, dessa trajetória?
eu vou estar sujeito a uma situação de depressão. Por que depressão? Porque nesse caso aqui, pessoal, essa situação vai se manter ao longo do tempo? Essa se mantém, né? Então a gente já comentou que essa se mantém. Mas essa não vai se manter. Por quê? Porque as empresas, elas não vão conseguir produzir, produzir, produzir e ficar estocando. Elas precisam que em algum momento a demanda ocorra. Então o que é que elas fazem? Elas induzem, né, a redução intencional da o quê? Da produção. Então o que que a gente está chamando aqui de depressão? A depressão está relacionada com o fato de que as próprias empresas, mesmo tendo capacidade produtiva ampliada, alta, produto potencial elevado, eles vão contrair essa produção, né, para se adequar ao nível da demanda. Então eles vão contrair voluntariamente a oferta. Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade produtiva de 100, né? Então eu vou produzir quanto? Aos 100? Não, porque a 100 eu vou ter produto encalhado. Então eu vou produzir o quê? Um patamar inferior, por exemplo, a 90, a 80, a 70, né? Então, nesse caso, as empresas elas buscam intencionalmente o ajuste do que? Da situação de oferta com a situação de demanda. Ao fazerem isso de forma voluntária, elas contraem intencionalmente a oferta. E é essa intenção voluntária que a gente está chamando aqui de depressão. E aí, novamente, pessoal, não tem nada a ver com a depressão, né? A grande depressão de 29. Então, são conceitos distintos, né? As palavras são as mesmas, mas são contextos distintos. Então, tentem sempre isolar e o que vocês entendem lá da crise de 29, não tragam o que vocês entenderam lá para cá, porque vai gerar confusão nos termos, certo? Os conceitos aqui são totalmente diferentes dos conceitos lá da crise de 29, certo? Então, as conclusões que a gente pode fazer sobre o modelo de Harry-Domino, eles são conclusões bem pontuais em cima das características do modelo, certo? Então, primeiro, o modelo Harry-Domino, ele foca no elemento capital como forma de investimento, né, na forma de investimento. É praticamente um modelo univariado, porque você só tem a variável investimento explicando todo o elemento dinâmico, né? Ele vai, mesmo que ela tenha, seja apresentada, né, ela vai vir apresentada em cima desse duplo aspecto do investimento. Ele vai apresentar relações simplificadas, né? Então, sem outras variáveis explicativas, né? Como, por exemplo, trabalho. Então, por isso que a gente vai tratar como sendo um modelo único, univariado, certo? E mesmo o capital, ele é uma outra forma de investimento, então ele acaba sendo representado unicamente pelo investimento. Ele traz uma dinâmica instável, né? Então a gente viu que são relacionados aos problemas de Herodot. Então, o primeiro e segundo problema vão trazer esse conceito de dinâmica instável. Ele vai sugerir combinações limitadas entre os fatores, né? Então, isso aí já é uma questão mais microeconômica, mas que também está por trás, em cima daquela questão da instabilidade do modelo, né? Isso é uma questão mais microeconômica, mas que também está, de certa forma, explica, né, essa questão da instabilidade. E vai ser um modelo que, diante desses problemas de instabilidade, diante desse aspecto univariado, ele vai ser passível de crítica, principalmente dos autores clássicos, né, que vão contestar, né, esses resultados, apesar dos resultados serem facilmente compreendidos, mas eles vão contestar. E essa contestação vai gerar o que a gente vai chamar de modelo de solo, que vai ser o nosso próximo tema de discussão nas nossas próximas aulas, certo? Então, só para lembrar, então, o nosso modelo de Herodoma, ele vai ter essa característica limitada, mas também que é facilmente compreendida, né? E aí o fato de ser o primeiro modelo propriamente dito de crescimento econômico, combinado com esses resultados facilmente aplicados, embasados no princípio keynesiano do comportamento do investimento, fazem com que ele tenha ainda uma relevância dentro da nossa discussão sobre os efeitos, sobre a problemática do crescimento econômico, como a gente tem visto até agora, certo? Então a gente fica por aqui e aí a gente vai começar a nossa outra sessão, o quê? Discutindo o nosso modelo de solo.